Olá, irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Hoje é o quarto domingo no tempo comum. Tomamos para a nossa edificação o texto do Evangelho de Marcos, em seu capítulo 1, versículos 21 ao 28. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado Jesus foi ensinar na sinagoga e maravilharam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas. Marcos está fazendo uma primeira apresentação do ministério de Jesus. Acompanhado de seus primeiros discípulos, Jesus entra em Cafarnaum, na Galileia dos gentios, palco das primeiras atividades de seu ministério. Na sinagoga, local de culto, oração e estudo das Escrituras, Jesus começa a ensinar e também a curar. O evangelista não fala sobre o conteúdo do ensino de Jesus, mas da reação do povo ao seu ensino. Todos ficaram maravilhados, admirados e fazem comparações. Ele ensina como quem tem autoridade e não como os escribas. Os escribas eram mestres do povo, eram os entendidos a respeito das prescrições religiosas, eram os legítimos intérpretes da lei. Ensinavam com base no conhecimento que tinham da lei escrita e também com base na autoridade dos grandes mestres do passado. Existe aqui um ponto para a nossa reflexão. Jesus ensinava com autoridade, mas não de forma autoritária. É diferente. Jesus não ensina para impor uma verdade, uma doutrina ou a sua vontade sobre os demais. Jesus não ensina para ditar regras, para controlar o comportamento das pessoas. Jesus não ensina para submeter ou infantilizar ou manter-se no poder sobre os outros. Diferentemente dos escribas, do judaísmo institucional de seu tempo, diferentemente de muitas igrejas e líderes religiosos de nossos dias, o Senhor Jesus ensina não com autoritarismo, mas com autoridade. Não a autoridade da instituição, de um diploma, de um título acadêmico ou religioso, não a autoridade de um status social. Jesus ensina com a autoridade do Espírito Santo, com a autoridade de quem vive aquilo que ensina. Não ensina para dominar, para exercer poder sobre os outros, ensina para libertar, para curar, para abrir os horizontes, para fazer aumentar a consciência, para promover a vida. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: "O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus." Mas Jesus o repreendeu, dizendo: "Cale-se
e saia desse homem. Então, o espírito imundo, agitando-o violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. Chama a atenção logo de cara o fato de haver um espírito imundo, um espírito impuro, um espírito mau dentro da sinagoga. Como é que um espírito imundo adentrou no local puro que é a sinagoga? Como é que um espírito impuro pôde chegar à presença de homens puros, santos, como os religiosos da sinagoga de Cafarnaum? O Evangelho está aqui a denunciar que espíritos imundos, por vezes, estavam presentes dentro das sinagogas e seus líderes nem percebiam. Também não percebiam que seu ensino religioso não incomodava, não chegava a perturbar aqueles espíritos imundos. Foi preciso que Jesus, com seu ensino cheio de autoridade, viesse a incomodar o espírito imundo que estava dentro daquele espaço religioso. Não é perturbador pensar que ainda hoje isso pode acontecer? Que dentro de igrejas, comunidades de fé, em meio a líderes espirituais, espíritos imundos, malignos, estejam circulando à vontade, porque o ensino ali ministrado não os incomoda, nem tem autoridade para os expulsar. O texto bíblico informa que Jesus, pelo seu ensino e pela sua prática cheios de autoridade, põe-se a promover uma verdadeira libertação da opressão e da ignorância. O espírito imundo reconhece o único homem puro dentro da sinagoga. Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Jesus não dialoga nem negocia com o espírito maligno, como fazem muitos exorcistas de nossos dias, atuando sob câmeras e holofotes. Ao contrário, Jesus é direto e objetivo: cale-se e saia desse homem. Diferentemente dos religiosos animadores de auditório das igrejas contemporâneas, Jesus não entrevista o demônio, não faz demonstrações supérfluas de poder, não deseja impressionar ninguém, não tem interesse em audiência. O interesse de Jesus é o ser humano, a sua saúde, sua real libertação. O ser humano não foi criado por Deus para ser habitação de espíritos imundos, para viver escravo de forças malignas. O ser humano foi criado por Deus livre, para a liberdade, para caminhar em busca da plenitude, da vida em abundância. Pensemos, irmãos e irmãs, que tipo de espírito imundo, espírito maligno tem atuado em nossa sociedade nos dias de hoje? Que tipo de espírito do mal, por vezes, tem penetrado comunidades religiosas, nossas igrejas, e ali tem se instalado confortavelmente, porque o ensino ministrado não os incomoda, não os expulsa? Não seriam a polarização que leva a ofensas, a rompimentos,
Não seria a negação do pedir e ofertar perdão? Não seria a ganância do ter em detrimento do ser, a arrogância, a violência, a indiferença, a falta de compaixão, de solidariedade, a falta de cuidado com o outro, com a vida? Não seriam esses alguns sinais da presença, da atuação de espíritos malignos em nossa sociedade e até mesmo dentro de nossas igrejas hoje em dia? Jesus nos chama para curar e expelir o mal. Essa é uma tarefa de cada um de nós. Precisamos estar atentos à atuação do maligno, a começar em nosso coração, em nossa mente, dentro da nossa casa, na nossa família, nos ambientes em que nós convivemos. O texto de hoje termina informando que a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções, por toda a região da Galileia. Ensino cheio de autoridade, cura e libertação de espíritos malignos. Povo maravilhado, a fama de Jesus se espalha. Com Jesus é chegado o reino de Deus. E a partir da atuação da igreja, da atuação dos discípulos de Jesus, que somos nós mesmos, esse reino avança e precisa avançar. Espalhemos, portanto, irmãos e irmãs, a fama de Jesus pelo nosso comportamento, pelo ensino, pela cura, pela libertação de todo o mal. Façamos isto pela autoridade do Espírito Santo que habita em nós, pelo poder que há no nome de Jesus, nome que está acima de todo nome. Ensinemos, promovamos a vida, promovamos a cura, a libertação de toda opressão. Como Jesus fazia, assim façamos nós também nos dias de hoje, e que Ele, o Senhor, assim nos ajude e nos abençoe. Amém.